Fazer missões é um desafio diário para os cristãos. Muitos deles deixam seu país, costume e o convívio familiar para se dedicar às pessoas que necessitam. Mas nem sempre essa escolha é simples. Quando se trata de uma missão transcultural, as dificuldades são frequentes. Quando falamos de missão transcultural, estamos falando do esforço da igreja em cruzar qualquer fronteira que separe o missionário de seu público-alvo. Para se engajar nessa missão, você não tem que necessariamente cruzar limites geográficos. Porém, neste caso, deve-se romper barreiras como língua, costumes, etnias e religiões. A solução é parceria. Nós somos... alguém já está ali na Ásia fazendo um excelente trabalho. Vamos fazer parceria com aquele. A questão que eu vejo tanto no meu tema aqui no Congresso sobre os treinamentos, sobre a educação de missionário, é que cada um quer abrir sua escolinha, cada um. Então a gente pulveriza muito, em vez de unir forças. A necessidade de se fazer missões transculturais é grande, segundo líderes cristãos. Afinal, 25% da população mundial, ou seja, 1 bilhão e 500 mil pessoas nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Cristo. Se falarmos em número de povos, vamos descobrir que da tabela dos 11.874 povos, 3.915 deles nunca foram evangelizados. Em 1974, aproximadamente metade da população mundial estava fora do alcance da igreja, fazendo parte dos povos não alcançados. Hoje, esse número diminuiu para 1/3. Deus quer salvar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, através da obra redentora de Jesus. Mas é a igreja que proclama, é a igreja que demonstra com obras, com sinais, com proclamação. Mas se ela não entende, ela tende a ficar um pouco parada. Quando Deus não quer que a igreja fique parada, Ele quer que a igreja atue no Brasil e nas áreas menos evangelizadas do mundo. Para o pastor Ronaldo Lidório, ligado à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, no panorama internacional, destacam-se as dificuldades encontradas no continente europeu. O continente europeu é hoje um dos maiores desafios para a obra missionária. Todos nós sabemos, foi o continente, o berço aí das últimas expansões da fé cristã, das expansões missionárias, com os grandes avivamentos, envio de massas de missionários para a região, para as regiões americanas, a África, a Ásia, mas hoje, infelizmente, eles estão passando, a Europa passa hoje por uma situação sociocultural, filosófica, política, que é pós-cristã, pós-igreja, e que a própria pregação do Evangelho e a vivência das igrejas tem sido realmente uma grande dificuldade e um grande desafio. Quando se trata de desafios nacionais, as dificuldades ainda são notórias. O Brasil conta com 240 tribos indígenas, das quais 126 não possuem presença missionária evangélica, enquanto que 6 têm situação indefinida. O objetivo, então, passa a ser tornar a igreja acessível para cada um desses povos e permitir que eles entendam claramente a mensagem, tendo condição de responder positivamente. Os povos indígenas do Brasil vivem duas realidades. A primeira é uma realidade muito positiva, graças a Deus, é que nós vemos assim a igreja indígena crescendo sem precedentes. Então, nós vemos aí encontros indígenas evangélicos com 1.000, 1.500, 2.000 indígenas no meio da mata. Uma coisa linda que Deus está fazendo. Por outro lado, há ainda 106 etnias indígenas que não conhecem nada do Evangelho do Senhor Jesus. Então é momento de celebrar, mas é momento também da gente aí juntar forças para a pregação do Evangelho àqueles que pouco ou nada ouviram. O Departamento de Assuntos Indígenas da AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, estima que há necessidade de 500 novos missionários para levar o Evangelho a esses indígenas que ainda pouco ou nada ouviram o Senhor Jesus. Fazer missões torna-se ainda mais difícil quando se trata de países fechados ao Evangelho. Muitos deles estão localizados na janela 1040. A região ganhou o nome por ser uma faixa de terra que vai do oeste da África até a Ásia. Subindo a partir da linha do Equador, fica entre os graus 10 e 40, formando um retângulo. Na região vive o maior número de povos não evangelizados da Terra, cerca de 3 bilhões e 200 mil pessoas em 62 países. De cada 10 pobres da Terra, 8 estão nessa região e somente 8% dos missionários trabalham entre eles. É nessa faixa que se concentram os adeptos das 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, hinduísmo e budismo.
Na maioria dos países localizados na janela, há falta de receptividade aos cristãos e, em especial, aos missionários que ali atuam. Muitos deles, quando são descobertos, são vítimas de torturas ou até mesmo condenados à morte. É devido a essa grande dificuldade que estratégias são estabelecidas para atingir esses países. Uma delas tem ganhado destaque: a utilização do esporte. O futebol tem sido uma dessas ferramentas, porque é uma ferramenta que atrai as pessoas e promove uma comunicação, uma interatividade entre estrangeiros e nacionais. E quando nós chegamos num determinado país desse, muito fechados para o evangelho, mas abertos para o futebol, nós temos a oportunidade de interagir com as pessoas. As portas se abrem e quando partimos, missionários locais e líderes cristãos têm a oportunidade de continuar aquilo que nós semeamos e que deixamos como legado ali. E nós temos ouvido testemunhos de onde passamos no passado, de trabalhos que têm sido desenvolvidos e continuados e dando frutos, o que nos alegra muito o coração e a certeza de que nós estamos no caminho certo. Because in a lot of these places, como eu compartilhei nessa noite, o esporte é uma dessas grandes ferramentas, porque nesses países que nós citamos, 50% da população são jovens abaixo de 18 anos. E o esporte, principalmente o futebol, é uma ótima ferramenta para alcançá-los, porque ele não é um fim em si mesmo, mas é uma ponte para nós chegarmos até o coração dessas pessoas e comunicar as boas novas do Evangelho. It's a language they can understand. A técnica tem dado resultado. Fábio Freitas, ex-jogador de futebol, conheceu o Evangelho através do esporte e hoje faz parte da missão Atletas de Cristo. Além de utilizar o esporte como profissão, ele o enxerga como ferramenta para chegar a lugares de difícil acesso. Como toda criança, quase toda criança no Brasil, eu tive esse sonho desde criança, ser um jogador de futebol. E aí foi através do futebol que eu também conheci a Cristo, através de um outro jogador que jogava comigo na Ponte Preta. E ali, a partir desse momento, eu comecei a entender que meu trabalho era a minha missão. Eu fui um cara realizado no joguinho de que jogar, nos grandes clubes que eu queria jogar na minha carreira, só que todos os clubes que eu joguei, eu fui um cara realizado, porque eu sabia que onde eu estava era onde Deus queria que eu estivesse. Eu fico pensando no Oriente Médio, por exemplo, o jiu-jitsu tem entrado, o MMA tem entrado, não somente o futebol, como você disse, em outros lugares as artes têm entrado, ginástica rítmica, dentre outras modalidades. Realmente eu aprovo e vejo que Deus tem usado o esporte, que muitos anos atrás, ele foi bloqueado nas igrejas, mas hoje o Senhor tem usado isso e dito ao mundo que ele usa todas as habilidades, ferramentas para poder levar o amor dele a essas pessoas. Mas as estratégias para alcançar esses países não param por aí. Hans Fuchs, missionário da Junta de Missões Mundiais, que atua na África, defende que missões podem ser feitas até mesmo através de empresas, uma maneira de alcançar um número maior de países. O pastor ele está muito restrito às 4 paredes da igreja. Ele está ali dentro, ele alimenta o rebanho, mas ele lá fora não existe. Então, se nós queremos de fato alcançar o mundo, tem que ser através das pessoas normais da igreja, empresários e profissionais. Segundo ele, desde que a estratégia foi implantada, foi possível entrar em países totalmente fechados ao Evangelho. Esse movimento tem mais ou menos 15 anos que começou a pegar impulso da missão empresarial, em inglês chama Business as Mission, o seu business como a sua missão. E agora, depois de 15 anos, a gente está ouvindo falar primeiro de 100, depois 200, depois 500, 2.000 igrejas que já foram plantadas dessa forma. As estratégias existem. O que muitos líderes ressaltam é a falta de missionários disponíveis a esse imenso trabalho. Para eles, é necessário que outras pessoas sintam a necessidade do chamado e se disponibilizem a ajudar o próximo. Nossa oração é que Deus envie missionários para a Europa, mas não para uma passada rápida, um impacto evangelístico, tão somente tem o seu lugar, mas para uma vivência mais prolongada, na construção de relacionamentos e apoio àquilo que já está acontecendo. E no próximo bloco você vai conhecer a história de um médico que dedica a vida ao tratamento de pessoas carentes em Angola. Não sai daí, Repórteres volta já.